Shalom, amados. Shalom. Paz seja convosco, em nome do nosso Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nesse dia especial, nesse dia importante, o último domingo do mês, dia de eleições também. Vamos colocar de pé. Qual que é o título que está aí, Hebreus 12? Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. Alguma outra versão? Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança no meio das provações, né? Segundo o exemplo de Cristo. O que mais? Deus, o nosso Pai. Deus, nosso Pai. Aqui na versão dos Deus disciplina os seus filhos. Agora, versículo 28. Todos acharam? Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos que agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Poderia sentar. Nesse dia especial, importante, né, para a nação brasileira, nós temos que lembrar que o reino que nós recebemos não é o governo A, o governo B, mas é um reino inabalável. Porque já passou tantos governos, passou o governo de Ciro, de Dário, Nabucodonosor, né, e Deus sempre usa os governos para disciplinar o seu povo. Nunca vi tantas, pessoas jejuando esses 21 dias para que Deus fizesse algo no Brasil, pessoas fazendo atos proféticos e coisas e tal, mas aí até algo que pesou no meu coração, que eu falei, meu Deus, o povo não tem noção. Quando colocaram nos altares pessoas políticas, e Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. E a pior coisa que a palavra fala que maldito é o homem que confia no homem. Então, independente, né, de hoje, quem está na frente, quem vai ganhar, quem vai perder, sabemos que, independente de lado, existe uma agenda de Deus. Uma agenda que tem que ser cumprida. Quantos aqui querem a volta de Jesus? Amém? Aleluia, maranata. Mas até a volta de Jesus acontecerá na 7ª trombeta. E até a 7ª trombeta tocar, muita coisa já vai acontecer, já está acontecendo. E tem que acontecer, amados, porque é a palavra de Deus. Jesus falou que Ele só vai vir quando o evangelho do reino chegar a todas as nações. E hoje na palma da mão. Está acontecendo. O Espírito de Deus falou que você que de madrugada está orando aí, se prepare que você vai ouvir shofar. Só que não é shofar de gente tocando aqui na terra. Anjos tocando no reino espiritual. Você vai ouvir de novo. Trombetas tocando. Coisas vão acontecer. Né? Em agosto ainda, né, que nós jejuamos aqui com um pano de saco, nos humilhando, pedindo Deus, nos tenha misericórdia de nós. Porque quando nós nos humilhamos, nós temos, acabamos de ler aqui, temos um reino superior. Que mesmo em meio à crise, à perseguição, Deus ele poupa e guarda o seu povo. Deus ele vai mostrar para ele nesses dias que ele falou: estou separando o justo do ímpio, o santo e o profano. E o grande problema do Brasil, a igreja está dividida. Tem muitos pastores que apoiam um lado, outros pastores que apoiam outro lado, e Jesus diz que reino dividido não prospera, não subsiste. Então eu creio que chegou um tempo que já estamos preparados para isso. Um tempo que Deus vai mostrar para o seu povo. Ano que vem o tema é ano da restituição. Se você participou aqui do jejum,
dos 10 dias terríveis, nós ministramos, das festas de Sukkot, né? Deus ali vai mostrar o sobrenatural por meio da fé. Então, tenha em mente que nós recebemos um reino inabalável. A terra vai continuar girando, mas Deus, Ele é onipotente, onipresente. Deus tem o controle sobre todas as coisas e nenhum pardal cai sem a permissão de Deus. Então, conforme nós vemos aqui hoje, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, um governo que não vai ter fim, o reino do nosso Senhor, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? É isso, amados. Você faz parte de um reino, de um governo. É só você lembrar o que Deus fez um pouquinho por você na pandemia. Você não dependeu de governo, você dependeu de Deus. Deus multiplicou, Deus te promoveu, Deus te livrou, Deus te abençoou. Então Deus quer que voltemos os olhos aos céus, voltemos os olhos para Deus. Nosso, né? O reino de Deus não é comida nem justiça, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você veio viver, né, o reino de Deus aqui na terra. Esse é o propósito, a oração do Pai Nosso, né? Venha nós o teu reino, né? Venha o teu reino. Esse é o propósito. E a igreja tem um poder de trazer o reino de Deus no meio dos povos. Jesus disse: o reino de Deus não está aqui ou acolá de modo visível, mas o reino de Deus está no meio de vocês e em vocês. Então, sejamos agradecidos a Deus, pois sabemos que chegou um tempo, né, conforme nós lemos dos dias terríveis, livro de Joel, livro de Naum, é um tempo de juízo e de julgamento, eu creio. Independente, ainda não sei até o final das urnas daqui, mas independente, amados, uma grande recessão mundial está a caminho. E Deus quer que você olhe para Ele. Você depende da carteira de Jesus, não da carteira dos outros. Porque Deus, Ele quer provar: o justo viverá pela fé. Então, neste momento agora, vamos estar orando ao Senhor, meio assentados. Deus, eu quero apoiar meus olhos em Ti, Senhor, porque não quero me basear, confiar em pessoas, confiar em homens, porque é maldito quem confia no homem, mas eu confio em Jesus, aquele Jesus que liberta a gente da prisão, aquele Jesus que faz prover o pão, né, quando a gente agradece a Deus. Vamos orar então? Vamos ter um momento de oração. Espírito Santo de Deus, Senhor, venha ao teu reino, Senhor, venha ao teu reino. Adonai, Yahweh Tsabaoth, Yahweh Tsabaoth, Yahweh Tsabaoth. Nós te invocamos, Senhor dos exércitos. Tu reinas, tu estás sentado num alto e sublime trono, Adonai. Jesus disse que nós temos que nos alegrar, não pelos poderes de expulsar demônios ou de milagres, mas porque nossos nomes estão escritos e registrados no céu. Yahweh, enche esse lugar com a tua presença, que é a hora das tuas vestes. Encha o templo. Nosso Deus reina, nosso Deus é soberano, nosso Deus governa. Sede agradecidos, porque Deus tem feito algo na sua vida, algo na sua vida. Olhe para o alto, olhe para o alto. Não dependa de homens, não dependa de reinos dessa terra, que o mundo jaz maligno. Olhe para o Senhor. Espírito Santo, passa por aqui, Espírito Santo. Se você quer ficar de pé para orar, quer ficar de joelho, fique à vontade. O Espírito Deus está aqui. Clame, Senhor, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, Adonai. Yahweh Tsabaoth, Yahweh Tsabaoth.
Pai, queremos te dar graça, Pai. Este lugar já está cheio de anjos aqui. Chegue, André, para nós. Você depende do céu. Você depende do céu. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Autor e consumador da fé. Olhe para o Machia. Olhe para Yeshua. Olhe para Yeshua. Senhor, Cristo, venha teu reino. Venha teu reino. Venha teu reino, Senhor. Queremos agradecer, Pai Santo, por poder estarmos aqui cultuando, adorando, celebrando a Deus, adoração, com reverência, com temor, os céus estão abertos neste lugar. Abre a tua boca, fale em mistério, fale em línguas, adora o Senhor em outras línguas. Você pertence ao governo eterno. Nosso rei é Mashiach, rei dos reis, Senhor dos senhores, rei dos reis, Senhor dos senhores. Se apegue com o Senhor, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso rei. Oh, louvado seja teu nome, Mashiach. Santo, 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 nosso Deus reina, nosso Deus governa, está sentado num alto e sublime trono, Ele reina. Dê graça a Deus, porque Ele é bom, Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Senhor que nos santifica, Ele é o Senhor que nos prepara para a vinda do Cordeiro. O Senhor quer te revestir de poder, quer te revestir de poder. Oh, os céus estão abertos aqui. Adore a Deus em mistérios. Viva Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. De cada o Senhor está tocando os céus. O Senhor está falando que está abalando os céus e a terra. E todas as nações saberão que eu sou Deus, o Senhor. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Você é um agente do Rei de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Adore ao Rei. Adore ao Rei. Olha o trono de Deus, o alto trono, e todos dizem santo, 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 Kadosh, 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 santo, 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 Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, manifesta a presença, Adonai. Glória, 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 aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendizemos, Adonai. Yahweh Sabaoth. Os olhos do rei estão voltados para você. Ele te olha. O adore com reverência, o adore cachê, Pai. O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de ser exaltado. Cante em línguas espirituais, fale com o Senhor em mistério. Espírito Santo, passa por aqui, Espírito Santo, passa por aqui, Espírito Santo. Na presença do Senhor, na abundância de alegria. Minhas louvores. Santo, 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 Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ele reina, ribleva cheia da letra. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado por um alto preço. Escreve isso. Um dia você estará diante do trono de Deus e do Cordeiro. Um dia você o contemplará face a face.
Você será com as vestes resplandecentes, com palmas nas mãos. Você vai ver que você agora passará do céu, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E você reinará com Cristo para todos sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Em Apocalipse a promessa de que aquele que perseverar, aquele que vencer, receberá o governo das nações. O Senhor fala: persevera, 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 diz o Senhor. Não olhe para trás, não olhe para trás, persevera, diz o Senhor soberano dos exércitos. Não olhe para trás, persevera. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera, diz o Senhor. Segura firme, agarra firme na mão de Yeshua, nas mãos de Yeshua. Aguenta firme e fala: persevera, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Deus. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Vamos estar chamando o evangelista dessa noite. Estenda as suas mãos, que hoje Deus tem uma mensagem profética para você que está aqui presente hoje. O Senhor está aqui, o teu servo e Deus, teu evangelista, com uma mensagem, Pai, que ele orou, rogou, chorou, se prostrou e o Espírito Santo enviou. Ele está aqui para você estar sentindo, Pai, o fogo da sua presença. Nosso Deus é um fogo consumidor. Obrigado, Pai, pelos anjos que estão aqui, Pai Santo, de pé ao lado dele, Pai, guardando ele, guardando a sua casa, a sua família, meu Pai. Teu filho, Pai, está aqui em reverência, Pai, temor à sua santa palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai. Abre nosso coração, mente e ouvidos espirituais para ouvir o que o teu Espírito Santo está falando às igrejas. Teu santo nome, Yeshua. Amém, amém. Glória a Deus, igreja. Se cumpre hoje nesse lugar algo que eu falei com meu pai há muitos anos. E duas coisas eu pedi a Deus para essa noite: que você recebesse do Senhor a mensagem que Ele tem para o teu coração, e de que eu não chore, porque o Senhor tem feito muito na minha vida. Eu sou jovem ainda, e eu creio que Ele fará muito mais coisas há mais de 50 anos na igreja. Amém? Amém. Eu quero orar antes de iniciar esse momento aqui. Nós já oramos, mas eu quero fazer isso em honra ao Senhor, porque eu me sinto honrado por estar aqui. Amém? Senhor, eu bendigo o teu santo nome e exalto a tua pessoa, que é digna de toda honra e toda glória. E te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu tens acrescentado ao coração deles todos os dias da vida deles, Senhor. Obrigado porque isso tem sido verdade na minha vida também. E eu bendigo o teu santo nome, pois sei que tu tens feito grandes coisas nas vidas dos meus irmãos, e não é diferente na minha. Leve avante, Senhor, as tuas propostas, os teus desafios, ainda que nós não acreditemos
vários momentos da nossa vida que possam determinar atitudes, possam determinar até mesmo o que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Mas nós cremos no Teu Espírito, Senhor. E nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um desafio para a gente, esse tempo, o tempo que nós vivemos, e eu dou graças a Deus pela tua vida, pois eu sei que Deus está contigo. Nós vivemos dias em que, como eu já disse, é um desafio em que nós mesmos, olhando para nós, vemos que talvez possamos não corresponder ao que o Senhor tem para a gente, ou até mesmo para essa sociedade, porque nós olhamos para nós, nós vemos a vida e nós olhamos para nós com os nossos olhos, e o Senhor tem propostas para nós. O Senhor tem propostas para essas crianças que estão aqui, para os nossos filhos, para nós que somos idosos. Eu estou chegando lá e eu me ponho no meio desses idosos. Eu dou graças a Deus, porque eu sei que o Senhor tem propostas para nós, independente de como nós nos vivemos. Amém? Eu gostaria que nós abríssemos as Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versos, depois passar adiante em alguns textos adiante, e trazer uma reflexão a respeito da proposta de Deus para a nossa vida, para a sua igreja, porque nós somos igreja do Senhor. Você é igreja, e você tem recebido dele, e a proposta de Deus é que você seja instrumento do Senhor para esse tempo na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa nação, e aonde quer que ele nos envie. A proposta do Senhor é de enviar os seus servos, é de enviar os seus filhos. O livro de Lucas, no capítulo 1, nos diz assim: tendo muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que em nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas, um evangelista, um médico, segundo as Escrituras, foi proposto pelo Espírito Santo que ele captasse testemunhos das pessoas as quais foram contemporâneos de Jesus, e que receberam de Deus milagres, viram as obras do Senhor Jesus, como nós temos visto hoje em dia aqui na igreja. Não é diferente de você que tem recebido dons do Espírito Santo, não é diferente de você que tem recebido curas, ou até mesmo de você que tem se mantido com alguma doença crônica, que aos olhos de muitos e talvez até aos seus olhos, tem pensado que é impróprio que eu continue a vida. Eu digo de mim mesmo, que há mais de 30 anos eu convivo com algo crônico, e é o Senhor que tem me sustentado. Eu creio que a igreja do Senhor tem sido sustentada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor propõe desafios para a igreja, ainda que nós nos vejamos impróprios, incapazes talvez de cumprir algo que o Senhor possa colocar no nosso coração como visão,
como desafio, como proposta. Quem diria que há 30 anos atrás, eu sendo o homem que fui, estaria diante da igreja do Senhor para trazer uma mensagem a respeito do que Ele fez, e de quem é Ele e do que Ele faz. Pessoas que me viram, me rejeitaram, porque eu tinha sido transformado pelo poder do Senhor. E é essa a proposta do Senhor, que por meio de você, vidas sejam transformadas. E Lucas trouxe essa proposta de um testemunho das pessoas. Ele foi buscando testemunhos das pessoas e ele escreveu o Evangelho de Lucas, assim como ele escreveu um dos livros mais lindos, e que eu desafio você a ler e meditar, e ver quanto o Senhor fez no livro de Atos. Lucas escreveu o livro de Atos também. E Lucas escreveu para um homem chamado Teófilo. Ele disse para esse homem: olha, eu busquei todos os testemunhos de maneira minuciosa para enviá-los a você, para que você envie a tantas outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir desses testemunhos. Ele fez isso e escreveu a essa pessoa, que ele chamava de excelente Teófilo. E alguns historiadores falam algumas coisas a respeito desse homem. Alguns dizem que ele foi um homem proeminente, um homem importante, e que Lucas seria até um escravo dele, enviado a Jerusalém para aprender das Escrituras. E talvez nesse tempo Lucas tenha conhecido a Paulo de Tarso. E outros historiadores falam outras coisas a respeito. Mas eu quero me deter no que esse homem Lucas fez. Pegou esses testemunhos e escreveu. E daí nós vemos adiante no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a respeito de um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era de um grupo de sacerdotes que de tempo em tempo um grupo entrava no templo para oferecer incenso ao Senhor. E o texto diz que Zacarias, no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 18, até chegar a esse texto, o anjo chega para Zacarias e diz: Zacarias, você terá um filho, tua esposa Isabel terá um filho, e ele será grande diante de Deus. Ele preparará o caminho para a vinda do Senhor. Irá diante dele o espírito de Elias, e ele será para ti de grande alegria. E o anjo chegou e falou isso para ele, e Zacarias estava dentro lá no templo, e diz que, o texto diz que o anjo se apresentou do lado direito do altar e falou isso a ele. E Zacarias, ouvindo aquilo, disse: Senhor, como eu saberei que isso se dará na minha vida? Né? Zacarias era um homem já idoso, a esposa também, e além de idosa, ela era estéril. Zacarias já tinha vivido e presenciado muitas coisas, tinha ouvido muitos testemunhos do que o Senhor fazia e do que ele desejava fazer na terra. E ele teve a ousadia de perguntar ao anjo Gabriel: como eu saberei isso? E nós vivenciamos tempos difíceis na nossa vida, eu posso falar de mim, e eu sei que aqui não é diferente. E nós muitas vezes perguntamos ao Senhor, que é Deus que cumpre as coisas celestiais no plano físico, no plano terreno: Senhor, como eu saberei que se cumprirá isso na minha vida? E o anjo Gabriel falou para ele: olha,
Zacarias, eu assisto diante de Deus. E eu vim aqui trazer essa notícia. Eu fui enviado para te trazer essa notícia e te falar disso que vai ser de grande alegria para a tua vida. E o anjo diz: Zacarias, você ficará mudo. E até vir essa criança ao mundo, você ficará mudo. Zacarias recebeu esse sinal. Ele disse: como eu vou saber isso? E o anjo disse que ele ficaria mudo. Esse foi o sinal para Zacarias. E nós, às vezes, perguntamos, queremos um sinal diante de tantas coisas que nós vivemos, que nós vivenciamos. Que sinal eu terei de que a minha oração foi ouvida? Como eu saberei, Senhor? Isso é normal, é natural, eu digo isso a vocês, irmãos, que nós, sendo pessoas, gente, crendo num Deus todo-poderoso, que nós esperamos algo maravilhoso na nossa vida, nós questionemos: como eu vou ver? Como eu verei isso, né? Isso é natural, isso é da gente. E o Senhor é esse Deus que nos ouve, o Senhor é esse Deus que nos vê e nos conhece. E Ele cumpriu na vida de Zacarias aquilo que ele esperava tanto, ter um filho. E foi um grande milagre, um testemunho muito grande para muita gente daquela época. E alegrou muito o coração dele. Nós podemos ver também nas Escrituras o que aconteceu com Sara e com Abraão, em Gênesis, no capítulo 17, capítulo 17, versos 16 a 17. Esse texto fala de quando Abraão estava na porta da sua tenda, e ele vindo 3 homens, e ele correu e se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou diante daqueles homens porque ele reconheceu que aqueles homens vinham da parte de Deus em direção a ele. E ele se prostrou e ofereceu para aqueles homens comida, manteiga, ofereceu um churrasco, como nós temos ouvido o pastor dizer: eu vou oferecer um churrasco para esses anjos. E esses anjos perguntaram a Abraão: aonde está Sara? E Abraão disse: ela está na tenda. E Sara ouviu os anjos dizerem a Abraão que Deus daria um filho a eles. E esse filho seria pai de príncipes. Seria pai de 12 nações. O Senhor veio e falou esse algo maravilhoso. Coisas maravilhosas o Senhor tem para a igreja nesse tempo. E o Senhor quer que nós descubramos, e nós nos prostremos, e nós o busquemos, para que Ele se valha da nossa vida, para que nós sejamos mãos, sejamos boca do Senhor para esse mundo nesse tempo. E Sara, ouvindo os anjos falarem que ela seria mãe, e ela riu, ela achou graça. E os anjos souberam que ela achou graça. E perguntaram a ela, questionaram ela, por que ela riu? E ela, a princípio, disse que ela não riu, mas aconteceu isso. Mas, independente disso, independente do que nós pensemos, independente do que nós olhemos para a nossa própria vida como resposta a um desafio da parte de Deus, ainda que nós não creiamos, ainda que nós olhemos com graça, ou talvez pensemos que isso talvez possa não ser para nós, algum desafio muito, muito grande, porque isso veio para Sara, uma mulher estéril e que seria mãe de nações, de príncipes,
12 tribos vieram dela. E nós podemos ver também com Moisés. Moisés, o texto que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 a 11. O Senhor diz para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmãos, esse homem, Moisés, ele olhou para si, porque ele sabia quem ele foi. Ele tinha sido um assassino, ele matou um egípcio e ele fugiu. E todo o povo de Israel, escravo naquela época, soube o que ele fez. E ele pergunta a Deus: quem sou eu para ir para um lugar daquele? Tanta gente eu vou trazer de lá do Egito. Como eu vou trazer toda essa gente? Nós temos isso de olhar para nós, para as coisas naturais, para a nossa vida. Quem sou eu? Muito eu já me perguntei: quem sou eu? E como eu disse, né? A vida muitas vezes traz tantos desafios, nos impõe dificuldades, necessidades, que muitas vezes nos impedem de olhar para o Deus que pode todas as coisas, para o Deus que estabeleceu princípios para reger a terra segundo Ele deseja. E nós estamos para sermos regidos por Ele. Moisés perguntou isso: quem sou eu para ir e retirar todo esse povo de lá? E aí, seguindo mais adiante, nós encontramos a vida de Paulo, que foi contemporâneo de Lucas, que escreveu todos os testemunhos no livro de Atos e no livro que recebeu o nome dele. Paulo, um homem que caminhava segundo os preceitos da Torá, foi aluno de Gamaliel, um dos doutores da lei, um dos mais fiéis doutores da lei, e ele seguia os princípios da Torá, e ele perseguia os cristãos, e matou muita gente. Mas ele estava num dia, num tempo, e Deus propõe tempos também para nós. Deus propôs tempos também para mim. E Deus tem ouvido a oração de muita gente. Deus tem ouvido a tua oração. E a proposta dele é que pessoas como Paulo possam servir de instrumentos para revelar a glória do Senhor na terra. Paulo seguia pelo caminho de Damasco e uma luz o derrubou do cavalo e ele ficou cego. É uma história que todos nós conhecemos. Eu vejo que quando Paulo caiu daquele cavalo, o Senhor desconstruiu toda aquela ética, tudo aquilo que ele tinha recebido como dureza de gente que aprende de um líder a ser aquilo que esse líder determina para ele. O Senhor desconstruiu de Paulo aquilo que ele aprendeu de Gamaliel, aquela dureza de dizer: não, eu não permito que nada possa macular a Torá. E a história diz que ele pediu cartas para procurar os cristãos e prender e trazer amarrados. E o Senhor fez algo muito lindo na vida de Paulo. O Senhor diz que
o Espírito de Deus chegou para uma pessoa de nome Gamaliel, Ananias. Paulo havia caído e tinha sido levado para a cidade e estava em uma casa e ele orava. E Ananias recebeu uma orientação do Espírito de Deus que disse para ele: olha, Ananias, você vai até a rua tal, a rua direita, que lá está um homem orando e ele sabe, ele tem o teu nome, ele já foi orientado, que você vai orar sobre ele, ele vai receber a visão de volta. E ele, Paulo, vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E Ananias disse para o Senhor: Senhor, mas esse homem, ele persegue os cristãos e ele mata as pessoas. Como eu irei lá falar para esse homem? Como eu irei lá falar para esse homem? E o Senhor diz: vá, porque ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. Eu vou resgatar esse homem. E Ananias foi. E ele orou sobre a vida de Paulo e ele recebeu a visão. E Paulo se tornou aquilo que nós sabemos que Paulo foi. Teve preso, recebeu açoites, e ele trouxe a mensagem das Escrituras para os nossos dias, um testemunho vivo para nós hoje. Irmãos, Zacarias, quando ouviu do anjo que ele teria um filho, que o nome seria João, e de que ele prepararia o caminho para o Salvador, ele, a princípio, talvez sentiu: será mesmo que isso é para a minha vida? E muitas vezes nós achamos isso, as coisas do Senhor, será que é para a minha vida? Os desafios do Senhor para esse tempo, será que são? Será que são para a minha vida? Será que eu sou a resposta para esse tempo da igreja? Para esse tempo da minha sociedade? Para esse tempo de pessoas lá no meu trabalho, lá na escola que eu estudo, os meus vizinhos, os meus parentes? Será que eu sou a resposta? Zacarias viu a vinda desse filho e ele pôde segurar nas mãos, nos braços e adorar a Deus. Eu quero ler esse texto que está em Lucas, no capítulo 1, no verso 57 e 58. O Senhor deseja isso para nós, que aquilo que Ele cumprir na nossa vida seja louvor e adoração para a gente e seja testemunho a muita gente. Amém, irmãos? O Senhor nos diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O Senhor quer cumprir na nossa vida, e que o que Ele cumprir na nossa vida transformará todo o nosso ser e nos fará ver a vida de forma diferente, nos fará louvar e exaltar ao Senhor, porque cumpriu na nossa vida, na nossa própria vida, por meio de nós mesmos, salvação, adoração a Deus, conhecimento de Deus. Essa é a proposta do Senhor para a igreja, para esse tempo, em que nós vemos uma realidade presente tão incerta, mas nós sabemos que o Senhor vem, Ele vem, e nós já temos comprovado de que Ele vem aqui dentro da igreja, porque o Espírito dEle tem se manifestado aqui dentro da igreja, tem distribuído dons, tem desafiado pessoas, tem levantado ministros, e eu creio nisso, e haverá o tempo em que Ele trará você aos pés para trazer a palavra do coração dEle a pessoas, às nações, que Ele vai colocar no teu coração,
tanto para você orar quanto para levar você às nações, porque muitas vezes nós nos vemos como improváveis diante de Deus. O Senhor deseja fazer isso na nossa vida. Irmãos, eu quero aproveitar esse tempo que nós temos aqui, e eu quero falar algo a respeito do que o Senhor fez na minha vida. Testemunho de transformação do Senhor na minha vida. E você vai ver que o que Lucas escreveu, ele poderia ir lá na tua casa e dizer: Neuza, fale destes testemunhos para mim, porque eu vou escrever e eu vou colocar no Evangelho. Rô, diga para mim o que você já viveu como testemunho. Suzy, fala para mim o que você já vivenciou de verdade para me colocar aqui no Evangelho. Nós temos testemunhos. Eu sou testemunho. E o que se dá aqui hoje foi um pedido de muitos anos atrás, que eu disse: Senhor, eu quero contar na tua casa, para o teu povo, o que tu fizeste por mim, e o que eu saberei de ti, se cumpre hoje aqui, eu testemunhando diante da igreja do Senhor Jesus, ainda com a voz meio embargada e um pouco sem jeito, mas eu sei que o Senhor está aqui para confirmar a palavra dele na tua vida, assim como ele cumpriu na minha vida. Eu fui um homem dependente químico por cerca de 15 anos e sofri bastante. Eu sou de uma família de 4 homens e 3 mulheres, caçula de 3 homens, de 4 homens. Apanhei deles para fazer o serviço deles e vivi muitas situações difíceis, a ponto de duvidar de muita coisa, a ponto de me intimidar até com a própria vida. E fui crescendo sem referencial dentro da minha própria casa, sem ouvir das Escrituras, apesar de nascer em um lar cristão. Eu fui crescendo. E as minhas amizades me envolveram com as drogas. E eu fui crescendo, e nos últimos 5 anos que eu tive nessa vida, foi muito difícil. E eu sei que o Senhor estava lá. E Ele me livrou muitas vezes da morte. Acidentes, tiros, o Senhor me livrou. Tiros de eu ouvir a bala passar perto da minha orelha. Eu ouvi a bala passar na minha orelha, perto da minha orelha. Eu ouvi ela passar na minha orelha. Eu sei que o Senhor estava lá, e eu sei que o Senhor está cuidando da pessoa que talvez você ore e espere que o Senhor vá lá e resgate a vida dessa pessoa. Deus ouviu a oração de quem orava por mim, clamava pela minha vida. E chegou um tempo, em uma noite que eu passei a noite inteira usando drogas. E chegou na madrugada, eu passei mal e eu senti que eu morreria naquela noite. O coração veio na boca e eu passei horas andando ao redor lá das camas, porque eu tinha um quarto nos fundos da casa e eu fui o último filho, eu fui o último a sair de casa. Eu trabalhava com o meu pai na marcenaria dele e essa noite foi terrível, mas o Senhor me deu consciência de que eu só não morri por causa dele, mas aquela noite tinha sido marcada pelo diabo para mim morrer, porque eu teria uma parada cardiorrespiratória. E a partir daquela noite, no outro dia eu disse: eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou embora dessa cidade. Irmãos, o diabo
é sujo. Ao meio-dia do que clareou aquele outro dia que eu passei a noite toda acordada, servo de Satanás foi lá em casa, parou na frente lá da minha casa. Eu estava fumando um cigarro na calçada e esse homem parou e disse: Ivo, eu te procurei a noite inteira e eu quero te pagar um serviço que você fez para mim no meu carro e eu quero te dar isso aqui. Jogou para mim um pacote. Eu disse: Caio, eu não quero mais isso. Joguei de volta dentro no carro dele. E ele foi embora. Eu disse: eu não quero mais, eu estou indo embora dessa cidade. Não demorou 1 hora, veio um outro. E esse era o que trazia de quantidade para a cidade. Todos o conheciam. E ele disse: Ivo, passei a noite inteira te procurando ontem. Eu fui no bar lá do Galo e não te encontrei. Mas eu quero fazer um negócio contigo. Experimenta essa. E jogou para mim. Eu disse para ele: Pedrão, eu não quero mais. Joguei de volta no carro dele. Ele disse: não, eu quero falar contigo. Se tu mudar de ideia, tu vai na minha casa. Mas eu sei o que ele queria. Ele queria que eu fosse representante comercial das drogas que ele vendia na cidade. E eu falei com meu pai, com a minha mãe, e eu mudei de Itajaí para cá. Vim morar com a minha irmã. Ela estava grávida já nos últimos meses. E eu passei a morar com ela e eu trabalhava atrás de casa. Eu restaurava móveis atrás da casa dela. E uma prima do meu cunhado foi um dia lá na minha casa e me levou à igreja, falou de Jesus para mim. E me levou à igreja. Eu achei muito estranho, porque onde eu fui, havia muitos jovens cabeludos, barbudos, calça rasgada, brinco na orelha, piercing, essas coisas. Eu disse: será que Deus está nesse negócio? Deus está nesse negócio. Deus espera por essas vidas. E Ele se vale da gente. E naquele dia, eu ouvi algo maravilhoso. O Senhor disse para mim lá dentro: eu sou Deus de jovens. O Senhor falou isso para mim. E eu compreendi por que Deus falou que eu sou Deus de jovens. Porque parado em frente à minha casa, anos atrás, eu via as pessoas idosas indo à igreja, e eu pensava: quando eu for mais idoso, eu vou à igreja. Grande engano, né? Grande engano. Deus é Deus de jovens. Deus é Deus das crianças que estão na escola. Deus é Deus de jovens. E eu voltei para casa maravilhado, não falei com ninguém, porque pensei: vão dizer que eu estou maluco. As drogas fizeram muito efeito, eu estou maluco. E como eu trabalhava atrás de casa, eu fiz, eu tinha o propósito de conhecer a Deus, e eu fiz um banquinho, e toda tarde eu parava para orar. E ali começou. Teve uma noite que eu me senti muito angustiado, e eu não tinha mais sentido, na vida, mesmo já tendo ouvido algo, né? Eu decidi tirar a minha vida, e por muitas vezes eu fui na ponte da amizade, para pular da ponte, e o diabo tinha colocado na minha cabeça que eu deveria de pular nas pedras, não na água, porque eu podia sobreviver. E eu fui muitas vezes, na ponte. Muitas vezes eu fui e voltava para casa contrariado, angustiado, porque não tinha coragem de pular. E numa noite angustiante, eu clamei a Deus e eu lembrei de algo que a minha mãe dizia. A minha mãe era uma mulher cristã e eu ouvia os testemunhos dela. E ela disse para mim: Ivo, eu sei tudo o que tu faz, mas o dia que tu clamar a Deus, o dia que você clamar a Deus, Ele virá na hora e Ele vai te libertar, e Ele vai te salvar. E foi isso que eu falei ao Senhor. Eu disse: Deus, a minha mãe disse que o dia que eu clamasse a Ti, Tu virias e ia me salvar. Nessa noite que eu falei isso, eu fui
tomado, eu estava no escuro, de olhos fechados, chorando muito. Eu fui envolvido pelo Espírito de Deus e senti o meu corpo por dentro e por fora. Senti as minhas veias. O Senhor eu senti o Senhor até as pernas, na sola dos meus pés, entre os dedos dos meus pés. E foi como que ele viesse subindo e ele levou algo negro, profundo do meu peito, com uma pressão que ele fez. Eu vi um demônio sair de mim. O Senhor me deu a graça de ver que os demônios existem e eles levam as pessoas a fazerem coisas terríveis. E eu fui um homem terrível. O Senhor me deu a ver e me deu a entender, passados algum tempo, que quando um espírito sai, se há lugar para que ele volte, 7 piores do que ele se instalarão na vida dessa pessoa. Isso ele diz. E a partir dali, nesse banquinho que eu fiz, foi um propósito de Deus, eu buscar a Deus porque eu queria conhecer a Deus. Eu ia na igreja e eu passava o tempo inteiro em pé, na terceira janela da igreja. O pastor dizia: irmão, sente, pode sentar, fique à vontade. Eu dizia: obrigado, no meio do culto, eu dizia. Eu queria ver Deus. As pessoas querem ver Deus na tua vida por meio do teu testemunho, do meu testemunho. Essa é a verdade para a igreja. E eu fui vivendo e buscando ao Senhor. E nesse banquinho maravilhoso de oração, o Senhor me deu uma visão que eu pedi para o pastor Rodrigo editar para nós. Eu gostaria que ele mostrasse a vocês o que o Senhor fez. Essas crianças, nesse banquinho sendo quem eu era, o Senhor me mostrou crianças e que eu falava para essas crianças, mas era em outra língua. Crianças de olhos amendoados, meio mestiças. O Senhor fez isso, mostrou para mim, e aí eu não contei para ninguém também, porque eu fiquei com medo. Temi que pudessem dizer: agora o Ivo está maluco de uma vez, está tendo visões, está vendo coisas, e está acreditando que é Deus que faz isso. Não falei para ninguém. E passados um tempo, o Senhor fez isso comigo, proveu de condições, me deu passaporte, me deu passagens, e o Senhor me levou onde estavam essas crianças para cumprir uma visão que Ele deu para mim. E eu pude testemunhar disso que eu testemunhei para vocês aqui essa noite, que o Senhor é Deus que salva, que o Senhor é Deus que livra, que liberta as pessoas do cativeiro, seja de drogas, seja de vícios, seja de espíritos. E eu quero desafiar você a ter o teu tempo com Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse instrumento teu aqui na terra, porque foi isso que eu fiz. O Senhor começou a me mostrar coisas e falar coisas para mim, e eu me tornei um crente doido, um crente maluco. Comecei a dizer: Deus, me leva para falar para o prefeito dessa cidade, para os muçulmanos nessa cidade, para os líderes muçulmanos nessa cidade. Me leva dentro desses centros espíritas, para esses pais de santo. Comecei a fazer umas orações malucas que quem soube dizia: agora o Ivo pirou de vez. Irmãos, o Senhor cumpriu. O Senhor me ouviu em muita coisa. O Senhor abriu a porta de líderes muçulmanos para me testemunhar do Senhor Jesus na casa deles, na mesa deles, a ponto de um muçulmano dizer: eu quero te levar para o Líbano, vá lá estudar em uma escola islâmica, eu vou pagar tudo para você. O árabe falou isso para mim. O muçulmano falou isso para mim.
E evangelismo de rua, bati na casa de uma pessoa, mal sabia eu, era um pai de santo que na casa dele estava cheio de Zé Pilintra, Pomba Gira, todas aquelas imagens. O Senhor me levou lá dentro da casa dele e ele sentou no sofá. A gente acha assim, se eu for falar para um espírito, um bandista, o demônio vai me pegar e vai me chutar lá na estrada. Que nada, irmão. Tudo está sujeito sob o Espírito do Senhor. E você é templo do Espírito Santo. O Senhor fez isso. Esse homem sentou no sofá e ouviu o evangelho da minha boca. Esse dia estava eu e a Cátia. E o Senhor fez muitas outras coisas. E de que eu quero deixar para um outro dia, para testemunhar a vocês as coisas que o Senhor pode fazer por aquele que se dispôs a fazer um banquinho e dizer: Deus, me usa do jeito que tu quiseres, me leva onde tu quiseres, dá-me condições para que eu seja testemunha tua daquilo que tu fez na minha vida. E assim o Senhor quer isso na tua vida. Nós somos igreja. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela tua vida, agradeço ao Senhor pelo que você tem recebido da parte dEle, porque eu sei que é suficiente para o Senhor fazer muito mais nesse tempo, tanto da tua vida, quanto da vida de outras pessoas, amém? Eu gostaria que a gente ficasse de pé. O Senhor está presente e Ele ouve o teu coração, Ele sabe quem você é, como Ele sabe de que Paulo perguntou: quem tu és, quem és, Senhor? Como tantos outros perguntaram: quem és, quem sou eu para ir? Como Zacarias, que perguntou: como saberei isso? O Senhor quer te instruir, o Senhor quer te dar isso. Tenha esse tempo, saiba quem é o Senhor, se disponha ao Senhor, porque Ele tem grandes coisas para mostrar para você, edificar a igreja dEle nesse tempo. Pessoas serão salvas por meio da tua pregação, por meio do teu testemunho. Teus filhos seguirão os teus passos por meio do teu testemunho de pai, de mãe. O Senhor tem isso para a tua vida nesse tempo. O Senhor se vale de ti, de pessoas como eu, que me vi improvável de que o Senhor pudesse fazer algo nesse mundo por meio de mim. O Senhor fez isso comigo e me deu a oportunidade. Ele me ouviu lá atrás para trazer essa mensagem para vocês. Vamos orar, igreja. Senhor, eu quero te exaltar e te bendizer, Deus, pelo cuidado que tu tens para conosco. Eu sei que tu tens nos conservado e acrescentado à nossa vida, pois tu nos conheces. Tu sabes do que nós precisamos. Tu sabes do que é necessário que nós conheçamos, para que tanto como filhos, como servos, nós possamos ser respostas para esse tempo. Senhor, traz durante esse tempo da nossa vida, em nome de Jesus eu te peço, traz sonhos para os meus irmãos, traz visões para os meus irmãos, eu te peço, traz revelação para os meus irmãos, de quem tu és na vida dele. Mostra, Senhor, vidas, em nome de Jesus, mostra oportunidades à tua igreja aqui representada, diante do que tu já tens feito, Senhor. Nós sabemos que és tu que nos capacita, e por isso eu te peço, Senhor, nessa noite,
que tu traga alegria, gozo e louvor, como o teu servo Zacarias orou com o seu filho na mão. Tu cumpristes a tua promessa sobre a vida dele, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Pode sentar um minutinho? Já vamos louvar ao Senhor. E eu comentei com o Ivo algo que está queimando no meu coração: missões. Missões. E essa semana eu recebi um contato de um irmão de Santa Catarina, um irmão muito usado por Deus, fez muitas coisas em nossas vidas. E ele falou: pastor, senti de Deus de você ter um contato aí do pastor aí do lado de vocês, do Paraguai. É um pastor que ele mora a cerca de uns 250 quilômetros para dentro do Paraguai e tem um trabalho com assim, ó, com crianças, povo indígena, e queimou no meu coração, né? Estava falando com a pessoa da Karine que estamos primeiro arrumando a casa, preparando aqui a base missionária, né? Temos o intuito de, se Deus quiser, comprar aqui do lado para ser estacionamento da igreja, né? No nome de Jesus, a preparar essa base aqui, porque graças a Deus o dinheiro tem entrado durante esses últimos meses aqui, e principalmente durante o Yom Kippur, Deus tem prosperado o povo. Então estamos investindo nessa base, porque eu creio que aqui será uma base missionária para visitar pessoas de outros povos, ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. E tem crianças que precisam de um abraço, de assistência. Então é o próximo passo da igreja aqui. Muitos estarão orando, muitos estarão investindo e muitos estarão indo até lá. Eu quero ir até lá, eu quero investir, quero orar. E você? Sabe? Então Deus tem que queimar nosso coração, porque Deus tem prosperado o seu povo. Mas uma igreja que não tem visão missionária é uma igreja que não tem a visão do reino de Deus. Então, além da ONG, né, que as meninas estão sendo bênção para a ONG, Deus também tem esse chamado de ir aos outros povos. A igreja ajuda todos os meses aqui com as missões de portas abertas. A igreja abençoa as missões de portas abertas, né? O irmão André foi promovido esse ano para a glória. E eu creio também que chegará o tempo da igreja aqui ir para as nações. E também nós, além de bancar pessoas aqui, né, com um padrão missionário, que a pessoa tenha as suas condições de comer, beber e vestir, né, e também de estar levando assistência, cuidado, amor. Me recordei agora das pessoas ribeirinhas da Amazônia. Ribeirinhas. Quando foi uma equipe lá de evangelismo, eles sabiam quem que era Jesus, mas não sabiam também o que era amor. Não sabia o que era amor, carinho, aqui no Brasil. Então muitas vezes estamos tão preocupados, né, em levar o evangelho, mas Jesus Cristo, Ele é amor. E nós temos que levar esse amor aos povos, a levar o arrependimento, a conciliação, ao perdão dos pecados e o reino de Deus aqui na terra. Amém? Quando estarão se preparando para esse tempo? Amém? Ou você estará orando, ou estará investindo, ou você estará indo. É um tempo que Deus está chamando para nós aqui. Essa semana, Deus tem falado no nosso coração, missões. Então depois que essa casa tiver acabado, terminada, né, o dinheiro que for entrando aqui, investir em missões, em vidas, nos pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus.